Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu tinha começado então a dar uma aula sobre... Na verdade, sim, eu comecei a dar uma aula sobre apreciação artística, fiquei de dar uma segunda parte, obviamente que eu deixei a coisa sumir, e aí resolvi estudar isso daqui, que era a doutrina dos afetos na música, que tem a ver com apreciação artística aplicada à música, então tem a ver com apreciação musical. Porque isso é um assunto que sempre eu ouvi falar, parece uma coisa óbvia, mas tem algumas coisas interessantes, assim, mas não é tão simples de entender. E eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma roda assim, de uma pessoa de muita capacidade, uma pessoa de muito estudo, falou, tudo bem, eu entendo que a música tem um efeito na alma, sobretudo nas paixões, mas como? Isso de fato é difícil de entender, porque de todas as artes, a música é a mais difícil de compreender a linguagem. Por outro lado, é a que tem maior efeito na alma, né? Então, até uma coisa que eu lembrei exatamente agora, uma conversa que eu estava tendo com meu afilhado, que é seminarista, e ele, na escola, onde é uma escola católica, onde eles ensino religioso, é uma escola católica, né, a formação dos alunos é bastante rigorosa, mas ele falou para mim que os adolescentes, isso é uma informação interessante, os adolescentes, sobretudo, até entendem a necessidade de se praticar a castidade, de muitas coisas da religião, mas eles têm uma grande dificuldade em abandonar a música que eles ouvem quando a música é ruim. Trocar a música é um grande problema. Ele falou, eles param ali. A gente tem um problema enorme em fazê-los abandonar os gostos musicais. Porque de tanto que gruda na gente mesmo a música ruim. Esse é fácil de saber. Basta você entrar em um ambiente e assobiar o hino nacional, daqui a pouco alguém vai estar assobiando. Ou se você ouvir uma música da tua infância lá, que é uma música ruim, de novo, na hora você vai lembrar e vai começar a assobiar ela de novo. Porque a música de fato ela gruda na alma da gente, né? Ela tem um efeito muito eficiente e muito profundo na nossa alma. E é difícil de transformar isso numa linguagem. Por que essa música gruda? Por que tal coisa? Porque ela lida muito com as paixões, lida muito com os afetos também, né? Com a sensibilidade. E isso sempre foi uma preocupação dos teóricos, né? Das pessoas que de alguma maneira discutiam sobre o uso das artes para formar pessoas, né? De todos os tipos de arte, na poesia, e os gregos tinham essa grande preocupação. Isso passou por todos os artistas e pensadores que se preocupam, né, com o uso da música para formar para o bem ou para o mal o povo. Como usar isso daí é difícil, né, entender. Por outro lado, isso é muito utilizado até hoje, né? Mais para o mal do que para o bem, mas é utilizado de maneira que a gente nem se dá conta, né? Bom, enfim, dito tudo isso, de fato o interesse aqui é estudar mais como isso foi um objeto de estudo no período barroco, né? No final do Renascimento, mas sobretudo no período barroco. Isso aí foi onde esse estudo teve mais relevância, né, no meio de teoria musical. Talvez aquela série do Telemann, sabe? Tem uma série de uma série de nomes de... Sim. Talvez tenha um pouco a ver com... Tem, não, certamente, porque o desafio, isso eu vou tratar, mas o desafio dos compositores barrocos era transformar virtudes e ideias abstratas numa figura musical e fazer com que as pessoas compreendessem isso de uma maneira concreta. Era um meio, era uma interface do abstrato para o concreto. Eles queriam transformar isso numa figura. Isso aqui é felicidade. Ouça isso que você vai ficar, pelo menos momentaneamente, feliz. Você vai ter uma ideia do que é felicidade. O fato é que, eu cheguei até a falar um pouco isso daqui, na Idade Média, sobretudo
aqui na música sacra, o gregoriano usava então as escalas musicais para, eu passei isso daqui, para compor. Então ele se valia de certas escalas musicais para compor uma música que na verdade ela é uma oração cantada, né? E que tinha um efeito na alma que tem a ver com o espírito daquela oração. Se é uma oração de louvor, de devoção, de compunção, de piedade, de comoção, enfim, as diversas afetos que podem estar ligados a uma determinada oração, o efeito que isso pode ter na alma. A ideia é que a escala utilizada tivesse esse efeito, não que isso fosse fundamental, mas como um acessório da oração, para ajudar a pessoa a ter uma maior piedade quando ela rezasse aquilo cantando, né? E esses daqui são então os modos, né? Na primeira coluna a gente tem os modos que são utilizados, e na verdade um modo, só relembrando rapidamente, ele é a escala musical, a sequência de notas. Nós estamos usando o modo gregoriano? Só que aí ele põe algumas pequenas modificações. Por exemplo, o dórico, acho que tem aqui não estão todos não, mas por exemplo, o hipodórico ele é uma pequena variação do dórico, porque ele é o dórico começado numa outra nota. É a mesma sequência, mas ele começa numa outra nota. É tudo muito sutil a diferença, mas eu vou mostrar, por exemplo, como o hipo. Isso aqui Isso é baseado nos modos gregos, que eles chamam. Na Idade Média eles começaram a chamar isso de modos gregos, porque os gregos tinham escalas, cada tribo lá, ou cada região tinha uma escala, que eles compunham a música que acompanhava o teatro, né? Para dar um determinado espírito daquele teatro, um caráter, e aí os medievais usavam os frígios, os eólios, os lídios, então, isso, cada um tinha uma escala, pelo menos isso é o que se contava. Hoje em dia não se sabe se isso é realmente tão discreto assim, né? Se de fato tinha uma tribo chamada lídio, que tinha uma escala chamada lídio, ou que tinha uma escala que a gente chama de lídio, que era exatamente aquela, mas assim foi tratado na Idade Média, para se fazer os modos gregorianos, né? Os modos eclesiásticos. Seriam feitos a partir disso aí. Mas a escala musical é a mesma, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, só que começado, por exemplo, no Dó, ou do Ré, ou do Mi, ou do Fá, conforme a nota que a gente começa, a escala então vai ter uma sequência que vai mudar o caráter dessa escala, porque o centro tonal vai mudar, então vai mudar o caráter da música e o afeto associado, né, o afeto resultante daquela escala. Obviamente, só a escala musical não vai produzir o afeto, ela ajuda muito, mas existem outras coisas, né? A entonação, a interpretação, os instrumentos utilizados, o andamento, o ritmo, o andamento, enfim. Só que o gregoriano, ele é muito parco nisso. O gregoriano é uma oração, ele não tem instrumento, não pode ter instrumento, não pode ter outras vozes, não pode ter não tem uma exaltação emotiva. Então ali era muito seco. Para ele, sobretudo, era a escala musical que interessava e alguma coisa de andamento e notas mais fortes, notas mais fracas, para poder dar uma certa importância a cada nota. Mas isso vai começar a ter muito mais importância quando a gente passa para polifonia, para outros que a gente vai ver hoje, para muitas vozes, né? Passando rapidamente então. Então a Idade Moderna na música, que a gente chamaria a partir do Renascimento, é quando você tem outras linhas melódicas associadas à linha principal, outros instrumentos, você tem tipos e naturezas de instrumentos, rítmico, instrumento harmônico, instrumento de acompanhamento, instrumentos com timbres diferentes, com pesos diferentes. Isso começa a ser também utilizado. Isso passou a ser uma coisa muito importante para se compor, né? Para você ter o resultado que você quer com aquela... Mas vamos lá. Eu acho que eu cheguei a comentar isso daqui, então eu vou passar mais rapidamente. No Renascimento, bom, enfim, isso aqui é só uma introdução. No Barroco, no começo do Barroco, Cláudio Monteverdi, que foi uma das figuras mais importantes quando se fala em teoria musical e composições que tem a ver com afetos
com essa importância de tratar os afetos que a gente quer na música, ele chama o músico de um melopoeta, né? Mais do que um simples compositor, se recupera essa ideia de compor música como se fosse uma poesia, porque a poesia é um texto literário que pode ser declamado, mas a música ela tem esse componente texto literário que pode ser declamado, só que onde você consegue colocar componentes que vão fortalecer ainda mais essa ideia do afeto resultante daquela poesia, ou você você transmite melhor a ideia quando você põe música junto com aquilo. E o músico tem que dominar essa técnica, né, de interpretação e declamação da poesia, acomodando isso à música, né, sabendo utilizar isso na execução musical. Ele fala que isso aí é super importante. E a tragédia clássica, a tragédia grega, usava isso, né, essa coisa da empatia com o público, a empatia com o herói, tudo isso daí. Os renascentistas foram atrás dessas fontes para saber como é que se compunha dessa maneira para ter o mesmo efeito na música. Foi assim que eles inventaram a ópera. A ópera, isso, eu vou falar disso daqui. Exatamente. A ópera tem tudo a ver com tragédia grega, né? Eu tinha comentado também que você tem 3 componentes, que são os 3 componentes da alma, né? O logos, o ethos e o pathos, a inteligência, a vontade e a sensibilidade, vamos falar assim. E a ideia, a finalidade de se compor dessa maneira é que o nosso pathos, né, a nossa sensibilidade, as nossas emoções sejam atiçadas de maneira a concordar com o que está sendo, com a ideia transmitida, com o logos, né? Com uma correspondência. Então a inteligência, né, a ideia transmitida, ela vai ter uma força maior quando você consegue transmitir ela com emoção, com sensibilidade, né? Utilizando o homem integralmente, né? Esse Giuseppe Zarlino, no final do Renascimento. O interessante, Fábio, é que na verdade eles vão conseguir uma coisa mais profunda ainda, mudar o logos através do papo. Isso, com o tempo isso vai sendo mudado, até chegar no romantismo. Essa é a ideia dessa aula. Mostrar como a coisa dos afetos foi tão importante para o homem barroco que passou a ser mais importante. Até chegar no... Vai ser um jeito de mudar o logos. Isso. Você vai mudar o conceito na cabeça da pessoa. Isso. Por causa do pathos. O que ela sente vai mudar o tal. Exatamente. O compositor barroco passou a dar tal importância, né? Bach, por exemplo, para ele era muito importante isso daí. Que ele vai mudar, e aí por isso que eles vão gostar, os românticos vão gostar do Bach, porque ele entendeu a chave para se transformar em música os sentimentos, né? E aí pouco importa o intelecto no final, né? Ou importa menos, né? Mas vamos lá. Eu estava falando desse Giuseppe Zarlino, que era um teórico musical que ele foi o primeiro teórico que tratou a música de uma maneira mais matemática, como uma ciência que tem a ver com o estudo da natureza e como isso tem um efeito na composição. Por quê? Porque você tem na emissão de uma nota musical qualquer, você tem lá uma série harmônica, que a gente chama, uma sequência de frequências que vão além da nota principal, elas são associadas a essa nota principal numa sequência lógica, e que dependendo da intensidade e de quais harmônicos estão sendo ouvidos junto com a nota principal, você tem a formação do timbre. Então o que diferencia o dó tocado no piano do dó tocado no violino é a quantidade de harmônicos associados à nota principal e a intensidade de cada harmônico, né? Tudo isso somado numa onda sonora vai dar o timbre que a gente escuta. Por que o dó não é o mesmo? Porque, por exemplo, a pessoa toca uma tecla de piano, vai ter o barulho do dedo, da unha batendo na tecla, da corda sendo martelada, da caixa de som. É diferente do ar passando numa flauta, embora a nota seja a mesma. Todos os componentes mecânicos daquela sequência vão resultar num timbre diferente. Bom, enfim, trocando em miúdos, a série harmônica, aliás, o timbre, né, a formação do timbre é uma coisa natural. E como tudo que é natural, é passível de ser estudado por uma ciência. Então ele entendeu, esse Giuseppe Zarlino começou a entender a música como uma ciência exata. Então ele começou a estudar aquilo como ciência exata, como física, como efeito físico.
E como isso poderia ser transformado, como usar isso nas notas musicais, na sequência musical, para ter um efeito afetivo. Por que o som da flauta causa certo efeito, o som do violão, do violino, do alaúde causa outro efeito, o som do tambor, como isso associado pode causar certas emoções diferentes, né? Isso daí começou a ser então um objeto científico mesmo, de estudo. Isso no Renascimento. Eu tinha comentado então na música reserva. Você uma pessoa que assim, quando você estuda a história da música... Não, ele não aparece muito não, ele é bem teórico mesmo, não era compositor. Ele apareceu, eu li umas teses que eu li, né? Isso não encontra dessa maneira, assim, num livro completo sobre afetos, né? Isso é tratado muito ano passando nos livros, normalmente. Mas quando se fala em, pelo menos as teses que eu li sobre afetos, eles começam a colocar ele como um primeiro cientista propriamente do assunto, né? Não que não houvesse outros que já tivessem percebido ele isso. Ele faz uma teoria do afeto? Tem. Não, ele não chama de teoria dos afetos. Ele só fala que isso tem efeitos na alma. Esse nome, doutrina dos afetos, vai ser do barroco mesmo. Bom, no Renascimento havia uma coisa chamada música reservata, que era um modo de se executar a música, não era um gênero musical, era um modo, uma finalidade de se executar a música, que era uma espécie de ensaio, era música para poucos, petit comité, eram poucas pessoas, né? Não eram normalmente pessoas selecionadas que tinham um conhecimento, uma cultura musical maior, e essas músicas eram executadas para se testar o efeito da música nas paixões das pessoas. Era um negócio meio experimental mesmo. Então, exemplos de compositores de música reservada vocês já ouviram, aquele Guillaume Dufay, que fala Dufay é um francês, aquele Josquin Després, Orlando de Lassos, todos esses compositores que começaram a compor polifonias, então eram motetos, eram aquele Ars Nova, eram pequenos... lembro do Schlitter falando muito claramente, né? Ars Nova era péssima. Então era gente que eles chegavam a compor músicas com 3, 4 vozes diferentes, onde cada voz fazia uma frase diferente, mesmo cujo tema não tinha nada a ver, até língua diferente entre si. Então um cantava em francês, outro cantava em latim, outro cantava um tema profano, outro cantava um tema religioso, ao mesmo tempo, na mesma música, né? E é uma coisa confusa, chega a ser até desagradável de ouvir, muito desagradável às vezes, mas era uma coisa experimental mesmo, a intenção era científica, né? Para ver o que a gente conseguia com isso. Era uma época de transição na música. Quando você procura sobre música reservada, aparece Palestrina, muito embora a Palestrina não fizesse música para esses experimentos, mas ele veio um pouco depois disso. Mas aquilo que Palestrina fazia com contraponto, aquelas músicas super elaboradas, né, que a gente ouve, a gente cantou agora o Palestrina, o coral cantou na Páscoa, no Sábado Santo, né? São músicas bem complexas, né, de contraponto, uma das coisas mais difíceis que tem de se compor, mas já é o momento posterior a toda essa experimentação, né? Então essa música reservada é uma coisa bem conhecida no Renascimento, mas qual que era a ideia? É que o sentido musical ajudasse o entendimento do texto. Até é estranho, porque eles faziam textos diferentes, mas eles queriam ter um efeito maior da compreensão, fortalecendo a transmissão por meio de uma construção, figuras musicais, colocar nota numa determinada sequência, com uma determinada intensidade, com determinados instrumentos. Então, a doutrina dos afetos, que a gente chama propriamente, que é aquele ramo das ciências, aquele ramo da música científico próprio do tempo barroco, né, veio dessa música reservada, né? É uma derivação direta, né? Então, o barroco, o compositor barroco musical, ele tinha uma intenção de provocar, o barroco, ele tinha essa intenção de provocar afetos, né? Tinha a intenção de provocar emoções na plateia, quando ele tinha, mas ele não tinha a intenção de provocar emoções pela emoção, a emoção pela emoção simplesmente. Eu não quero todo mundo alegre, todo mundo triste, simplesmente eu queria
que ele quer colocar, por exemplo, representar a paixão de Jesus Cristo, ou um tema pagão, uma determinada, sei lá, a morte de um determinado semideus lá, um herói, que tinha ou uma vitória, alguma coisa, mas ele queria também provocar os efeitos próprios de uma vitória, de um lamento, de uma tristeza, de uma situação de aflição, né? Então o texto era, como eles dizem, né? O texto, a mensagem escrita, era a mestra da composição. E a música era um acessório, né? Mas eles tinham essa preocupação de provocar isso na plateia em geral, e não que fosse uma coisa subjetiva, que cada um sentisse como queria aquela música, que é o que vai acontecer no romantismo. O romantismo já vai ter uma procura diferente na composição. Eles vão querer que cada um sinta o que quiser, se quiser sentir, se não quiser não sente, mas também é irracional. Essa música me dá tristeza, essa música me dá alegria. Eu conheci uma pessoa que falava, não sei porquê, mas toda vez que eu ouço Stravinsky, eu tenho a impressão que ele queria se matar. Então é mais ou menos isso, mas ele não sabe porquê, a música não tinha letra, não tem o nome da música não era o fim da vida, não tinha, era simplesmente o que ele sentia quando ele ouvia o Stravinsky lá, né? Do barroco, então eles procuravam fazer essa consonância entre letra e música, mas para a música ajudar a expressar aquilo que a letra expressa. Isso, ele entendia o homem completo como inteligência, vontade, sensibilidade, então ele queria que o homem entendesse o texto que está sendo passado, que aquilo tivesse uma finalidade moral. Eles vão ser bem claros, ainda que a moral possa ser pagã, porque eles tinham as virtudes pagãs. O Monteverdi era muito, temas dele eram pagãos. Ele fala em moral, eu vou falar disso daqui, levar os homens à contemplação, mas com um ponto de vista mais paganizado, e ao mesmo tempo reforçado pelo sentimento próprio daquele tema, né? E tinha isso na hierarquia própria. Em Handel isso é muito claro. Muito claro. Muito claro. Porque a música, ela não tem como, né? A música, ela excita as paixões, não tem como. Ela é sensível de todos, né? Completamente sensível. A música, de fato, está muito subordinada, né? Ela ajuda muito a expressar. Mesmo a música instrumental, ela também tem que educar para as virtudes, e ela também tem que usar muito bem isso, e os compositores barrocos tinham essa preocupação, né? Então, a técnica barroca, a doutrina dos afetos, o que era então? Era uma técnica que buscava associar ideias literárias com figuras musicais no intuito de transformar as abstrações em algo concreto que se pudesse sentir. Então, eu sinto concretamente a felicidade, é isso que eles queriam, por meio de uma sequência de notas, por meio de uma música, ainda que se eu pensar o que é felicidade, eu não consiga ter ideia de felicidade, porque é uma abstração. Eu não consigo, aliás, ter uma figura de felicidade, né? Eu consigo ter ideia, mas não figura, né? Eu tentei o máximo possível fazer uma letra maior, está difícil de ler, mas enfim, vamos tentar aqui. Então, Monteverdi, esse Cláudio Monteverdi, ele foi... A gente tem a saudade do Chico. O Monteverdi, ele foi, assim, não foi ele o criador da ópera, mas ele foi o grande propulsor da ópera. A ópera barroca é muito diferente da ópera romântica, né? A ópera clássica, mas tem já algumas ideias similares. Mas ele tem de fato um estudo, ele tem me foge o nome agora, uma obra mesmo, onde ele trata desse assunto, não uma obra musical, um escrito mesmo, um tratado, um tratado, onde ele fala da música poética, né? Então é uma ciência matemática que objetiva, com o uso harmonioso, agradável e correto de notas musicais, essas notas colocadas no papel para serem cantadas ou tocadas, movendo de modo apropriado a quem ouve para a devoção divina e para o agradar da mente e alma. Então a preocupação dele era a contemplação, era uma preocupação contemplativa. Porém, a gente vai ver que na temática de Monteverdi, a temática escolhida por ele para a educação e contemplação é pagã. Então, ele usava temas pagãos, né, para a educação, egoísmo, valentia,
enfim, temas amorosos também, né? Ele não era como, por exemplo, Bach, apesar de ser protestante, ele tinha uma temática religiosa predominante. Ele também escreveu cantos profanos, músicas profanas, mas a maior parte da composição dele era religiosa, né? Até católica, apesar de ele ser protestante, ele também compunha profissionalmente missas, por exemplo. Então, o musicista escreve também poesia, nomeadamente a melodia, por isso que ele chama de melopoeta, porque o músico, o compositor, ele é um poeta que se vale da música. E ele introduz uma coisa chamada segunda prática. Qual era a prima prática? A primeira prática era a maneira de se compor como compunha Palestrina, que era contraponto, aquelas músicas muito, a gente fala em música, verticais, né? Então, as músicas com muitas notas andando juntas, né? Então, se vocês ouvirem Palestrina, se vocês ouvirem esses compositores do Renascimento, Palestrina, por exemplo, chegou a ter uma missa, que, se não me engano, aquela Papa Marcelli, não sei, são mais de 10 vozes. Quanto você sabe, Lucas? 16 vozes, eu sei que é uma coisa, muitas vozes. Quando a gente fala voz, não sei se todos estão por dentro, mas tenor, soprano, baixo, contralto, mas ele tem primeiro tenor, segundo tenor, contratenor, baixo, tem muitas subvozes, né, que no total chega a ter 16 vozes no momento, lá a música ela divide, então fica uma música extremamente complexa, densa, e todas as notas quase que andando juntas num bloco, né, formando grandes acordes, né, isso é extremamente complexo, né, de compor, e muitos consideram isso como o auge da polifonia, né, da música religiosa, por exemplo. E então Monteverdi chama isso de prima prática, e ele introduz então a segunda prática, onde porque ele tem uma certa crítica a essa maneira de construir, como se o texto ficasse para segundo plano. A intenção aqui era muito mais construir uma grande e complexa harmonia, impressionar pela complexidade arquitetônica musical, do que propriamente educar e as pessoas rezarem. Então ele diz que houve uma certa corrupção da música religiosa ou da transmissão de ideias pela música. Então, a segunda prática, a ideia é que a palavra é mestra da harmonia, né? Então, é muito importante que as pessoas ouvissem o que está sendo cantado com muita atenção e claramente, né? A igreja até chegou a se pronunciar a respeito dessas polifonias? De polifonias, que você se perdia o que se estava dizendo, etc. É difícil de ouvir mesmo, né? Se você ouvir... Porque, principalmente, evitar esse erro. Uhum. Uma coisa que vai ficar inteligível. Então, e dentre as muitas coisas que... Isso é próprio do estilo barroco, né? Dentre as muitas coisas as muitas técnicas que se usavam para se destacar o texto e para atrair a atenção do ouvinte e você provocar as paixões próprias, né, daquilo, é o uso de contraste. O barroco, se a gente falar, uma das principais características do barroco é o contraste. Então, o uso do contraste. Como é que eu sei que uma peça é barroco? Porque ver se tem contraste. Num quadro tem o chiaro escuro, que eles falam, tem muita sombra e muita claridade junta, de maneira que uma coisa seja destacada, cores fortes e ao mesmo tempo cores fracas, alguns exageros, ou então uma coisa concentrada num canto do quadro. Então esses contrastes, né, são muito importantes para o período barroco. E na música a mesma coisa. E eu vou falar um pouco mais como que dá esse contraste na música. Não é simplesmente som e silêncio. Isso é o primeiro tipo de contraste e é o mais evidente. Mas o Cláudio Monteverdi ele fez um livro chamado Oxímoro. Oxímoro acho que é uma figura de linguagem de contraste, né? Onde você põe em oposição as coisas para destacar uma certa ideia. Então ele fez, por exemplo, uma sequência de madrigais muito grande, né? Guerrieri e Amoroso, onde você põe oposição entre alguns madrigais. Madrigal é um coral de poucas vozes, né? Normalmente 3 vozes, 4 vozes no máximo, mas uma em oposição a 3. A segunda prática propriamente é o quê? É dar ênfase à palavra é mais do que mais importante que a música. Mais importante do que a complexidade musical. Tem que voltar à prática de se transmitir ideias por meio da música.
esse relevar o texto, relevar a ideia, né? E as músicas de Montevideo então São. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, mas antes de passar, os madrigais aqui eu tenho um exemplo de cada um para vocês verem como é que é, mas eu vou falar primeiro dos contrastes, né, como é que é utilizado, para poder mostrar mais fácil para vocês na música. Mas só para vocês terem uma ideia, o Giordano Bruno, o famoso herege lá, que era envolvido também com arte, ele falava que, como ele tinha essa... É agnóstico, no fundo é agnóstico, e a gnose tem essa coisa do contraste, é muito exagerado por causa dos opostos, né? Mas aí opostos metafísicos. Então Giordano Bruno fala que não existe prazer sem amargor. Isso tem uma certa verdade, porque a gente só, quer dizer, para você saber o que é prazer, ou para ter um momento de prazer, você tem que de alguma maneira sair do amargor, né? E depois você caminha, terminou o prazer, você vai para uma situação que também não é prazerosa, que destaca, né, o prazer daquilo, de maneira que você tem os contrastes, né? E aí você entende melhor como é que são as coisas. Então o prazer do repouso vem do cansaço. A pessoa anda muito, ela quer parar. Quando ela para, aí ela fala, puxa, que bom parar, porque eu estou cansado, óbvio, né? Mas ele põe isso aí é um sofisma, né? Que na verdade ele quer exagerar, ele quer pôr de uma maneira natural, o que para ele vem de uma oposição metafísica entre o ser e o não ser, uma coisa agnóstica, uma dialética para variar. Então, o prazer da união vem da separação. Então, o prazer é um movimento, porque a partir do momento que você tem uma situação de amargor para uma situação de prazer, você tem um movimento, né? E o movimento é uma coisa boa. E do amargor, da fome, ao peso da saciedade, há um movimento no ato de comer que gera prazer. Então, para ele, o prazer, que é bom, é fruto de um movimento. Isso tem que ser usado na música. Para ter uma ideia de como é que era a mentalidade da época. Então, esses contrastes, essas oposições na música, e aqui o Monteverdi ele cria um sentido dramático dos textos a partir dessas oposições, né? Isso é próprio do Barroco. Isso tem uma finalidade também de gerar movimento. A música, como é uma arte de movimento, ela precisa desses contrastes para gerar ainda mais movimento. Então, quais são os contrastes, por exemplo, na música? O mais evidente, o primeiro deles é som e silêncio. É a pausa e a música. Então, quando você tem momentos de pausa, quando você volta, você traz a atenção de todo mundo, dá um movimento para aquilo, né? Isso é muito importante. E as músicas que mais nos animam normalmente são muito pausadas, tem pausas com retorno muito súbito, assim, né? Então, outro contraste é solo e coro. Quando você põe uma voz solando, de repente uma massa, de repente volta para essa voz, de repente volta para a massa. Esse jogo, tá, gera movimento. Outra coisa é voz feminina e voz masculina. Lembrando que isso não era comum nas composições anteriores ao Barroco. Não era comum você ter homens e mulheres cantando junto no coro. Ainda mais de maneira proposital, para gerar oposição. Outra coisa é a melodia e ritmo suave em oposição ao ritmo forte. Isso ele vai usar, o Monteverdi vai usar, eu vou mostrar. Consonâncias e dissonâncias. Você tem uma dissonância muito grande, depois você tem uma consonância em seguida, isso gera um movimento exatamente do amargor, por exemplo, similar ao amargor que leva ao prazer. A dissonância é o amargor e a consonância seria o prazer. Isso intensifica, né, o prazer. É mais ou menos quando a gente, numa refeição, por exemplo, se você tiver o doce depois do salgado, o doce tem mais apreciação, né? Outra coisa é voz humana em oposição a instrumentos. Tem uma massa de instrumentos que é jogada com uma voz humana que se destaca. Essa oposição também gera movimentos opostos e graves e agudos. Aí, no caso seria vozes mais sopranos, não necessariamente femininas, mas mais altas, né? Em oposição a vozes mais graves, né? Então, para ilustrar um pouquinho, eu vou colocar no mesmo livro, então, vou pegar duas peças do mesmo livro, que é o livro 8º de Monteverdi, que é de guerreiros e livros madrigais guerreiros e madrigais amorosos,
Vou colocar uma peça de cada, né? Eu acho que eu cheguei até a tocar isso aqui, mas eu queria até ouvir de novo muitas vezes para poder identificar. E eu vou corrigir uma coisa que eu falei na aula anterior. O Lamento da Ninfa é uma das peças, é um dos madrigais mais executados. Ela é construída num tom de lamento. Então ela não é uma tristeza absoluta, mas é alguém que teve uma desilusão, é uma ninfa, uma moça que está se lamentando de um amor perdido, traído, uma coisa assim, um amoroso, né? E como é que ele faz as oposições? Então ele coloca uma massa, 3 vozes masculinas, que é o que eu estou cantando agora, vou tocar, e depois vai colocar uma voz feminina, contraste. Una donzella fora del sul palire scorgea-se il Então, isso eu queria corrigir. Da última vez que eu mostrei isso, eu falei, eles até desafinaram, porque de fato é uma dissonância tão grande que destoa do resto da música, que é extremamente consonante, que parecia uma desafinação, mas não é. Como é que eu fui ver isso daí? Porque eu vi outras interpretações com a mesma coisa. E aí que eu fui ver essa desafinação, essa dissonância muito grave, muito densa, é bem na palavra dor. Então eu vou voltar para vocês pegarem. Usa uma dissonância muito dramática, né? Então tem que ter essa coisa assim. Desculpa? Você sabe se o texto deles é narrativo? Eles estão voltando o que está acontecendo? Sim. E aí ela entra... Isso, é a ninfa, exatamente. Eles começam a introdução, eles descrevendo uma situação, e aí entra a ninfa, que é a... Vou voltar aqui. Ela fala uma coisa lamentosa e no fundo eles falam miserela, quer dizer, coitadinha. E não fica repetindo isso a música inteira, porque ela está se lamentando e coitadinha, coitadinha, para reforçar essa ideia, mas num tom sempre de lamento, de tristeza. Bom, enfim. Tudo isso para mostrar como não teria cabimento fazer uma melodia com notas, com saltos ascendentes muito grandes, porque o salto ascendente de uma melodia, ela vai dar o efeito contrário de um lamento. Um lamento é triste, então tem que ser notas próximas, normalmente descendentes e longas, né? Enquanto que numa melodia mais alegre, mais heróica, mais animada, você tem notas musicais com saltos ascendentes maiores e com espaços mais curtos entre si, para exatamente
animar a alma, né? Para elevar a alma, que é o caso do lamento do Madrigal Guerreiro, que eu vou tocar agora, uma parte que eu acho que também cheguei a tocar, mas só para mostrar esse pedacinho, que faz parte do mesmo livro, né? Então você já tem o oposto. Você já tem não uma soprano, uma mocinha se lamentando, mais descendente a nota, mas você tem um homem com uma voz mais grave, com notas com menos espaço, mais ascendentes e curtas, e ele é o destaque. E aí a massa é de moças cantando do outro lado, mas também repetidas, né? Então você tem notas muito marcadas, repetidas, né? Acentuadas, você dá um movimento maior para a coisa, um movimento mais rápido, próprio de um heroísmo, né? De uma situação onde você quer mais passar a ideia de heroísmo. Então aqui você tem letra e todo o conjunto musical reforçando a letra, né? Então a ideia isso aí é muito marcado em Monteverdi e nos compositores barrocos em geral. Eu queria passar, eu pulei, obviamente, como é um exemplo de uma música reservada, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é mais para ilustrar, agora fazendo um parte fora da... que eu falei, você vê que tem glória, tem muitas vozes cantando, a letra, a sílaba, a palavra, as sílabas são longas, às vezes elas vão subindo e descendo, para mais usar as notas do que propriamente o texto, né? É claro que isso vem de uma coisa boa, que é o gregoriano se valia de usar as palavras, alongar as palavras e colocar melismas, né, notas, para saborear a palavra, né? Para você aproveitar melhor a palavra, mas isso passou a ser muito exagerado na polifonia, a ponto de se perder a ideia musical, a ideia texto, que acabou ficando para trás, né? Ficou relegado em segundo plano, e é mais uma massa de vozes, né? Só para ter uma ideia. Bom, enfim, só para dar um exemplo de como era a música reservada, mas se a gente for ouvir as composições, os motetos daquele Guillaume do Fé, eu devia ter trazido até um, porque chega a ser intragável alguns, assim, é difícil de ouvir mesmo, é bem difícil de ouvir. Ele zerou aqui a minha contagem, já foi uns 40 minutos, né? Bom, então no período barroco havia uma busca por uma forma de linguagem musical que servisse ao texto de maneira que os sons pudessem exprimir de fato os sentimentos, como amor, ódio, felicidade. Então, algumas técnicas, alguns ornamentos eram utilizados de maneira a usar ainda a imaginação para fortalecer o que estava sendo transmitido. Então aqui a gente está falando primeiro em sensibilidade, né? Mas o uso da imaginação também. Isso é muito claro, por exemplo, no Vivaldi. As quatro estações de Vivaldi se valem o tempo todo dessas ornamentações, dessa maneira de se colocar a melodia para fazer a imaginação funcionar e ajudar o texto, né? Ou ajudar a ideia de inverno, primavera, as flores, enfim, o perfume, tudo isso. Mas o Monteverdi, por exemplo, ele dá ideias de como usar isso daí, ele usa. Eu confesso que eu procurei muito as coisas do Monteverdi para achar isso que ele põe, mas eu não achei como exemplo. Mas, por exemplo, o pizzicato, que é a maneira como se belisca as cordas dos instrumentos, principalmente de arco, que o arco normalmente dá som notas longas, mas se você beliscar ele, né, pizzicare, ele vai ter um som muito mais estalado, né, e aí isso é muito mais metálico. Então, quando você quer reproduzir luta de espada, duelo de espada, eles usavam pizzicato.
E daí você tem essa ideia metálica, né? Esse sonzinho instalado, né? Como você tem uma cena de morte, uma situação de aflição, de morte iminente, de suspense, se usava trêmulos, né? Trinados, né? E normalmente com notas dissonantes, para poder dar uma situação de tensão, porque o trêmulo ele gera uma certa tensão. Acho que no violão tem um psicado também para fazer gotas caindo, tem? Deve ter, acho que tem. Não me lembro exatamente qual momento, mas ele usa psicato em vários momentos, sim. Quando se vai fazer referência ao inferno ou a um pecado grave, se usa sons graves, que exatamente o grave é baixo. Até o nome baixo, né? Remete a coisas mais para baixo. Aquele que a gente cantava que era do Inferno e Paradiso, como chama? Eu sei qual é, mas... O que vai estar em paradiso. Então, quando ele vai falar dos demônios cantando, são baixos cantando. Aí, quando são os sopranos, os contraltos, são os anjos cantando. No final não tinha também de fazer uma coisa bem aguda, em paradiso? Tem. Em paradiso. Sim. A Letícia? Por exemplo, sons de alaúde, flauta, doce, quando quer dar uma ideia de céu, virtudes, de anjos ou dos deuses, né? Ou nobres também, quando vai se exaltar algum nobre que é de grande virtude, ou se quer dar a ideia de que ele tinha uma grande virtude, se utiliza instrumentos que têm sons não agressivos. A flauta, por exemplo, que é um som de muito vento, né, de muito ar, para dar a ideia exatamente de coisa muito alta, elevada e não agressiva, né, não pesada. Quando você quer fazer um tema pastoril, você utiliza as madeiras, né? O que são as madeiras? São os instrumentos de sopro, oboé, flauta doce, esses instrumentos que tinham a origem desses instrumentos normalmente eram instrumentos de madeira, né? Alguns passaram a ter metal depois, mas normalmente se classificam como madeira, ao contrário dos metais que já são ligados mais a temas de caça, a temas heróicos, né? Trompete, trompa, tuba, eufônio, esses instrumentos de metais, né? Mas tudo isso também, a instrumentação também é utilizada para gerar afetos, né? Essa preocupação, né? Bom, enfim, isso aqui acho que não vou falar disso aqui não. Era a maneira como Monteverdi compunha, né? Que ele se valia, só para rapidamente, ele se valia também da tessitura. Não dá nem para ler o que está escrito, nem eu consigo ler aqui. Então, quando ele queria, por exemplo, dar a ideia de angústia, excitação ou heroísmo, ele usava tessituras mais altas, né? Sopranos ou instrumentos mais agudos, né? E graves já era para sofrimento, súplica. E ele chegou a criar 3 maneiras de se compor, que ele chamava de contitato, mole ou temperato. São 3 categorias de acordo com o caráter que você queria dar. Por exemplo, se você quisesse uma música com sentimento expansivo, alegre, entrava na categoria contitato. Ou temperado já seriam sentimentos delicados, tranquilos. Ele tinha uma maneira de compor, uma categoria, não era um gênero musical, né? Enfim, aqui ele dá os diversos... As ideias abstratas, né? Amor, esperança, orgulho, arrogância, tudo isso transformando em uma figura musical que passa a ser concreto, aquilo que a gente tinha conversado. Mas o foco, na verdade, é você gerar esse efeito na alma, sobretudo essa paixão essa é a meta da música, e a letra acaba sendo cada vez mais sendo colocada em segundo plano, né? Tanto que os ritmos, a maneira que você dá nome para os ritmos, porque você tem lá, né, um andante, alegro, que tem a ver com o andamento da música, passa a ser colocado com nomes mais afetivos, né? Então andante afetuoso, discrezione, col spirito, é um pouco mais vago, mas a maneira de você usar a linguagem, o nome utilizado tem a ver com o método e o princípio por trás, né? O nome, ele reflete um espírito, né? Um princípio. Enfim, só para ter uma ilustração também, isso daqui não vamos perder tempo nessa tabela, mas eu queria mostrar para vocês aqui, são então as escalas. Tá, e ele trata isso aqui então, essa aqui é métrica, tá vendo?
Ré menor, Sol menor, Lá menor, aí do outro lado tem Sol maior, e o afeto relacionado com cada escala. Aqui já tem a mesma coisa, mas outros autores, comparando então, como Matheson, Quantz, Rameau e Charpentier tratavam cada escala, cada um então, o Dó maior para o Matheson era uma escala rude, Quantz já via com uma escala alegre, Rameau uma escala alegre, Charpentier como um tom, uma tonalidade guerreira, né? Cada então escala vai ter o seu afeto. Então, Ré maior para todo mundo de acordo, é alegre. Ré maior. Mas vamos ver um negócio curioso aqui. Espera aí, onde está? Vai dizer que não... isso aqui, eu inverti o slide. Vamos fazer um pequeno quiz aqui, uma pequena brincadeira. Eu tenho 3 opções aqui. Eu vou tocar, então, ó, isso aí vai ficar aberto, nós vamos tocar aqui a... Sumiu, né? Tá lá? Tá bom. Então eu vou tocar a Tocata e Fuga em Ré menor do Bach, que é a fuga mais conhecida, né? Vocês conhecem. Que ela é em Ré menor, então a tonalidade é Ré menor. E vocês vão ter... Vamos imaginar qual das 3, A, B ou C, que ela se encaixa melhor. Agora de novo sumiu aqui. Eu volto daqui a pouco para deixar. Precisa voltar ou não? Um pouquinho mais, só para ver. Ré menor. Então, isso aqui seria uma ideia mais de devoção, divindade, de fluência ou grandioso. Para mim, tudo isso é muito vago, eu acho muito difícil, isso eu confesso para vocês. Em todo caso, é difícil. Ou uma paixão mais lamentosa e triste, me parece que não é muito lamentosa, talvez um pouco triste, mas não parece muito lamentosa. Que é profundo e pesado, que é profundo e pesado e que é grandioso, não é suave e sereno. Me parece grandioso. Em todo caso, se a gente for olhar naquela tabela, exatamente, era essa a ideia. Vou voltar aqui. Aqui é o Matheson. O Ré menor, ele é penetrante e teimoso. Não, aqui é uma Ré maior, desculpa. Cadê o Ré menor? Ré menor, devoto, calmo, fluente e grandioso. Essa então era isso. Então, de fato, não parece devoto, não parece grandioso, calmo também não me parece muito. Então eu acho um pouco difícil isso daqui. Fluente também não me parece fluente. Ela não era fluente, não. Ela me parece um tom. E também porque assim, a gente tem que considerar duas coisas aqui. A primeira delas é que essa aqui é só em relação à escala musical. Ele não está considerando aqui a maneira como é executada, a sequência das notas, as pausas, a ascendência, descendência, o movimento. Então tudo isso é muito complexo. Primeira coisa, só a escala musical. É difícil ouvir isso. Só pela escala? Só pela escala talvez a gente conseguisse um pouco mais, mas junto com a hora que põe a música é difícil. Segunda coisa que a gente tem que considerar, e que talvez não é uma maneira, enfim, é uma maneira da gente escapar, mas eu não sei o quanto isso é realmente verdade ou não. Hoje em dia a gente ouve música
muitas vezes como se a gente tivesse, eu chamo música de elevador, né? A gente entra no elevador e tem uma musiquinha às vezes, ou num lugar, num ambiente. A música para nós, ela é uma coisa muito mais de ambiente, que não demanda muito a nossa atenção, como para eles era a apreciação musical. Porque antigamente eles não tinham internet, não tinham computador, MP3, celular tocando música a hora que eles quisessem, eles interrompiam a música a hora que eles quisessem, eles estavam ouvindo uma música para atender a campainha. Música para eles, até o surgimento de, sei lá, televisão, rádio, é uma coisa solene, né? A pessoa ia num auditório com toda a atenção dela, que normalmente já era maior que a nossa, porque eles eram muito mais acostumados a prestar atenção nas coisas do que nós somos hoje em dia, para se apreciar uma peça musical. Então, um grande evento era uma execução da tocata do Bach. Não era que nem eu parei na metade, entendeu? Eu comecei a hora que eu quis, parei a hora que eu quis, se quiser eu volto. Então, eu sempre tento comparar a apreciação musical a uma leitura de um livro, né? A gente vai ler um livro, a gente para, toda a nossa atenção deveria pelo menos estar focada no livro. A gente normalmente procura um lugar em silêncio, uma situação sem filho rodando, jogando brinquedo do lado e o almoço lá para ler um livro, que senão não dá. A mesma coisa ouvir música, né? Se a gente como é uma coisa que não a audição é um sentido secundário, a visão é superior, normalmente a gente ouve música vendo outra coisa hoje em dia. A gente põe a música para tocar enquanto eu faço alguma coisa. A apreciação musical acaba sendo para nós mais difícil. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em trabalhar ouvindo música, porque o tempo todo eu paro, eu volto para ouvir, não vi o trechinho, eu volto. Principalmente se a música tiver letra, eu quero ouvir a letra, ou quero ver o instrumento, assim, para mim é muito difícil. Então eu não consigo ouvir música e trabalhar ao mesmo tempo. Em casa, quando começa a música, né, as pessoas põem a música lá para ouvir, vão fazer as coisas, para mim fica uma confusão, né? Eu não consigo. Então, talvez o treinamento para se apreciar a música demande um pouco mais tempo do que a gente tem do que ler um livro, por exemplo, ou apreciar um quadro, por exemplo. A gente põe um quadro na sala, quantas vezes a gente para ficar olhando o quadro, né? Para ouvir a música é a mesma coisa. A apreciação musical deveria ser para tudo e vamos ouvir todas as notas, se puder ouvir com a partitura ou alguém explicando, né, para poder talvez chegar um pouco mais na ideia que eles tinham. Agora, para mim, de fato, é uma coisa difícil, além do que as paixões são subjetivas, quer queira, quer não, elas são subjetivas, que a gente pode ver por essa tabela. Cada teórico vê o tom de uma maneira. Enquanto um vê um tom penetrante, o outro vê questionador. A mesma escala. Então por aí a gente vê que de fato não tem essa unanimidade, né? A gente não vai ouvir uma peça composta em Mi maior e a gente vai ouvir um tom questionador. Porque um tom questionador numa escala é difícil, né? Mas eles tinham essa preocupação de transformar a composição musical numa coisa mais objetiva possível. Por quê? Porque o barroco ainda era muito objetivo. É próprio o barroco ser muito objetivo, materialista. Como eles tinham essa materialismo, essa necessidade de ter uma correspondência com a ciência, com o mundo, com as coisas materiais, para eles tinha que ser uma coisa muito manipulável, né? Enfim, tudo isso para dar uma ideia de como o compositor barroco tinha essa preocupação, mas uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava preparando essa aula, eu ouvi uma palestra de um professor de música, provavelmente ele deve ser de alguma faculdade, porque ele tem jeito de professor universitário, mas ele falou uma coisa que eu discordo profundamente. Ele começa falando assim, coloca a doutrina dos afetos, que é uma coisa muito importante no período barroco, porém já começa dizendo que ela não deu certo. Eu discordo. Ela pode ser difícil de usar, ela pode ser difícil da gente entender e tal, mas ela tanto deu certo, ou melhor, isso é uma coisa tão certa, que as músicas têm um afeto controlável, que hoje em dia praticamente toda a música que se toca por uma trilha sonora, no rádio, na televisão, ou que a maioria das pessoas ouve por aí,
elas são guiadas, sobretudo, pelos afetos com que elas são submetidas, os afetos que causam nela quando ela ouve aquela música. E o Ângelo sempre gosta de lembrar, a gente tem um colega que dizia lá que frequentava umas festas lá, que na festa o DJ, a pessoa que manipulava as músicas, ele tocava determinadas músicas numa determinada sequência, exatamente para poder manipular a audiência. Então, quando a audiência estava animada, ele punha músicas cada vez mais animadas. Quando ele cansava, ele punha determinado tipo de música para descansar a audiência, já preparando um segundo momento, ou quando ele queria dar um clímax para a festa, ou tá na hora de ir embora, ele já colocava um tipo de música, mas ele já tinha tudo programadinho. E na faculdade eu lembro que eu fiz uma matéria, eu fiz um ano de faculdade de música, e uma das matérias que eu fiz, que a princípio tinha nada a ver com execução musical, com a prática musical, mas que eu aproveitei muito, chama-se Música Popular Industrializada. Infelizmente eu perdi todos os artigos, eu não sei onde foi parar o meu arquivo de artigos que a gente usava nessa matéria, mas tinha um artigo que tratava dos ciclos de música, de gêneros musicais que as rádios usavam da década de 50, 60, 70 para renovar o gosto, para se colocar certos artistas, como é que eles escolhiam os artistas. Então o gênero musical começava a cansar para continuar vendendo, atraindo, que gênero musical que cabe certinho para substituir, que tipo de artista que vai compensar quando ele começava. Pode ver que é tudo assim, um artista está numa ascendência, de repente ele começa a sumir, já aparece um outro que às vezes não tem nada a ver, ou tem alguma coisa a ver, e quando o estilo começa a cansar, eles já põem um outro gênero musical e vão fazendo de maneira que nunca se tem na verdade, não há um declínio do consumo por música ruim. Isso nunca acaba. Pode ter o declínio do artista, mas a venda de disco, não sei que hoje em dia não sei mais como é que tem outras maneiras de se gastar dinheiro com isso, mas essa maneira como isso é tudo estudado, é tudo certinho. E tem a ver profundamente com os afetos que eles provocam nas pessoas, né? E normalmente são paixões baixas, né? E não é à toa, eles têm certinho tipo de música para gerar paixões, para revelar as paixões mais baixas das pessoas. E pelo contrário, né, para você ter uma educação das paixões, uma educação para as virtudes, pela música você tem que fazer um esforço. Não é espontâneo. Não é colocando Vivaldi que do dia para a noite seus filhos vão gostar de Vivaldi. Tem que ter uma educação, tem uma sequência. Por isso que a gente tinha, né, André, o Psalete Sapiente, lembra que você tinha feito lá uma sequência de músicas para ir progredindo no gosto musical. Porque a música ela tem um efeito profundo na alma e é difícil de se tratar. É difícil de entender a linguagem musical. Enfim, é isso. Tentei correr para dar tempo, tinha bem mais coisa para mostrar. Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma discordância? Se não, encerrado. Tá bom? Vamos rezar? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, nos comprou alegria.